Oi, gente, estamos aqui para mais um dia, para mais um Maná Diário. E hoje, Jesus quer falar com a gente em Neemias 4. Essa palavra que a gente vai falar muito sobre crescimento espiritual e como que a gente tem que lidar quando nós estamos sendo atacados, quando nós estamos querendo crescer, querendo construir nossa vida espiritual e como a gente tem que lidar com isso. Eu vou ler aqui. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: "O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?" Tobias, o amonita que estava a seu lado, completou: "Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe." Então, gente, aqui eles estavam querendo reconstruir o templo de Jerusalém. Eles estavam querendo, na verdade, templo não, eles estavam querendo reconstruir Jerusalém, que havia sido destruída. E essas pessoas, esses inimigos, eles começaram a ridicularizar os judeus, falando que eles não iam conseguir construir o muro, que eles não iam conseguir reconstruir Jerusalém, que se eles conseguissem reconstruir, eles iriam lá e iriam derrubar os muros deles. E é isso que, quando a gente está tentando construir nossa vida espiritual, tentando construir nosso crescimento espiritual, tentando ler a Bíblia, tentando orar, tentando confiar, tentando confessar a palavra, vem muitos pensamentos e vem muitas, às vezes até pessoas que são utilizadas pelo mal para poder ficar falando pra gente que não vai dar certo, que não vai funcionar, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir vencer essa batalha espiritual. Mas eu quero te mostrar aqui o que Neemias vai fazer contra essas pessoas, o que ele vai fazer. E é isso que nós temos que fazer, tá? Neemias vai fazer o seguinte: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados como prisioneiros, como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Então, Neemias, ele vai declarar contra aquilo que ele está sentindo, que ele está vendo, que ele está ouvindo. Porque você vê aqui, eles falam: o que aqueles fariseus frágeis, aqueles judeus frágeis estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? E aí o outro vai falar: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então, gente, aqui o muro deles estava com falhas. Qualquer inimigo podia entrar lá. Quando a gente não está no nível espiritual bom, ou a gente não está lendo a Bíblia, ou a gente não está orando, os nossos muros de proteção, a nossa fé, o nosso escudo da fé, a nossa armadura, ela está frágil, ela está com falhas. E qualquer momento pode vir o dia mal, pode vir o ataque do inimigo. Por isso a gente precisa reconstruir. Se você está aqui vendo esse vídeo e faz tempo que você não ora, que você não lê a Bíblia, você está passando por problemas, ou até você tem que reconstruir um muro. Porém, quando você for reconstruir o muro, ou se você está tentando, ou se você está passando por uma batalha espiritual, é capaz de vir pensamentos, de vir pessoas que vão falar essas coisas. Você não vai conseguir. Que você tenta fazer isso, mas depois vai destruir, depois não vai dar certo. Mas você tem que permanecer firme, fazer igual Neemias fez. Ele declarou contra aquela palavra. Não, ele falou: meu Deus, não, Deus, olha o que está acontecendo comigo. Não perdoe os pecados desse povo. Não que você tem que falar isso assim: ai meu Deus, chegou alguém falando: nossa, você está orando tanto assim, pra quê? E aí você chega pra Deus e fala: não perdoa o pecado dessa pessoa. Não é assim, gente. Tô falando, você tem que declarar contra. Você tem que ir contra. Você tem que acreditar em Jesus. Você tem que falar com Jesus. Falar: olha, Jesus, está acontecendo isso, isso e isso. Derruba esses meus inimigos. Faz com que esses meus pensamentos sejam anulados ou sejam interrompidos, ou me ajuda, me dá força para reconstruir o meu muro, a minha fortaleza. Então, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então vocês viram que
mesmo quando eles estavam tendo essas ameaças, essas palavras contra o que eles estavam fazendo, eles continuaram avançando. Gente, olha aqui. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Ou seja, eles não pararam por essa tribulação. Imagina se Neemias tivesse concordado com o que aqueles caras tivessem falado. Não, nossa, eles estão certos, a gente não vai conseguir reconstruir o muro mesmo. Vamos parar. Não, mas nesse meio tempo, eles ficaram reconstruindo. Olha que maravilhoso. A Bíblia não diz que depois que eles pararam de zombar, depois que eles pararam de falar, eles começaram a reconstruir o muro. Não! Nesse meio tempo, eles reconstruíram o muro e chegaram à metade da sua altura. Ou seja, mesmo se levantando problemas, não pare, porque vai se levantar. O diabo não quer que você construa a sua vida espiritual. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer, gente, mas a gente tem que se levantar contra o diabo. Contra os pensamentos, contra tudo que vier para impedir a gente de ler, para impedir a gente de orar, para impedir a gente de crescer espiritualmente, para impedir a nossa fé, para impedir aquilo que está nos atrapalhando, para falar para a gente parar de guerrear, parar de lutar. Não, a gente tem que continuar, nós temos que resistir, nós temos que continuar batalhando, nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar avançando, nós temos que continuar lendo a Bíblia, nós temos que lutar, mesmo com os pensamentos, mesmo com atrapalhos, mesmo com inimigos, nós temos que continuar reagindo, nós temos que continuar crescendo. Se você está passando por uma guerra espiritual ou uma luta espiritual, saiba que continue, leia a Bíblia, ore, continue, mesmo com os inimigos falando, mesmo, continue. Então, quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Gente, vocês repararam aqui que quando os inimigos ficaram sabendo que eles estavam conseguindo reconstruir o templo e que as brechas estavam sendo fechadas, gente, repara nessa palavra, brecha. Quando a gente tá caído, quando a gente não tá tendo comunhão, quando a gente não tá orando, quando a gente não tá lendo a Bíblia, quando a gente não tá jejuando, a gente tá dando brecha pro inimigo, porque a gente não tá tendo força espiritual para romper ao ponto de nós termos fé, para vencermos ou para não nos entregarmos a tal pecado ou tal coisa. A gente está dando brecha para o inimigo. E quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente jejua, essas brechas elas vão ser fechadas, elas estão sendo fechadas. E os inimigos ficaram doidinhos sabendo que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas. O diabo, os demônios ficam doidinhos quando a gente vê que a gente está lendo a Bíblia e orando, porque eles sabem que a gente vai vencer, porque eles sabem que quando a gente reconstruir o muro, não tem mais nada que eles possam fazer. Eles podem nos atacar, mas eles não vão conseguir fazer nada. E vocês reparam que aqui eles clamam ao Deus, eles falam assim: mas nós oramos ao nosso Jesus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Ou seja, gente, aqui eles oraram ao Deus dos céus, a Jesus Cristo, porém, eles tiveram uma atitude. Eles colocaram os guardas de dia e de noite nas brechas dos muros. Então não adianta a gente falar assim: não, eu vou aqui, vou orar para Jesus, Jesus vai me proteger, Jesus vai me ajudar, eu vou vencer esse meu problema, eu vou vencer isso aqui. Mas você não orar e ler. Entende? Não adianta você orar para Deus pedindo proteção, cuidado, proteção para o dia mal, ajuda para vencer a batalha, se você não tem comunhão com Ele, se você não ora. Porque aqui eles colocaram guardas de dia e de noite. Quer dizer, eles não tentaram a Deus, né? Imagina se eles tivessem só falado: Deus,
guarda a gente, mas eles não tivessem colocado nenhuma pessoa para proteger eles lá nas brechas. Entende? Então tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte. A nossa parte é orar, ler a Bíblia, ter comunhão e jejuar. Não adianta querer vencer batalha, não adianta querer vencer pecado, não adianta querer vencer pensamento sem a comunhão. Não existe isso. Você precisa colocar guardas. O guarda que guardava lá eles de dia e de noite é a nossa comunhão. O guarda é a nossa comunhão, é a oração, é o jejum, a leitura da Bíblia. É o nosso guarda. É quem nos protege. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, porque nós mesmos não conseguiremos, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus moravam perto deles, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Então aqui a gente vê o povo dando uma recaída, desanimando, né? Falando que não tem mais força, que eles não iam conseguir por si mesmos, por si próprios. E os inimigos falando contra eles. E as pessoas, os judeus que moravam perto dos inimigos falando que eles iam ser cercados por todos os lados. Mas nós vamos ver o que Neemias vai fazer diante dessa situação. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, nos lugares que eles tinham brecha para os inimigos entrarem, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Gente, eu quero dar um adendo aqui para vocês. Posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, nos lugares onde eram abertos, tá? Divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Gente, não adianta a gente lutar sem ter um objetivo, sem ter um foco. Por quê? Imagina, Neemias está lá tentando proteger o povo, tentando proteger as pessoas, não ser atacado pelos inimigos e tal. E ele vai lá e coloca os guardas, as pessoas, para proteger eles nos muros onde já estão todos construídos, onde não tem brecha nenhuma. O que vai adiantar? Eles vão ser atacados por onde tem brecha, ué. Nós temos que ter foco, nós temos que ter objetivo. Nós temos que saber aonde na nossa vida a área está falhada, onde nós estamos precisando de ajuda. Nós precisamos de ajuda em todos os aspectos, mas não sabemos do que nós temos que saber contra o que nós estamos lutando e focar lá. Então, se você está guerreando uma guerra contra uma doença, ore pela doença. Não fala: Deus me abençoa, tá? Me cura. Não, seja objetivo. Deus, eu preciso de cura. Se você sofre, sei lá, com dor no estômago, você tem que falar: Deus, me cura, eu preciso de cura no estômago. Você está sofrendo com, sei lá, pensamentos de adultério, você tem que falar para Jesus: Jesus, me ajuda a não ter esses pensamentos de adultério e não se meter em lugar e não fazer atos que vão te levar a pecar. Então você tem que saber com o que você está lutando e com o que você está lidando para poder interromper as brechas naqueles lugares. Entende? Interromper as brechas. Não ficar lutando contra algo que não é o foco. Entende? Uma vez eu ouvi uma pregação do Pon Yang Cho, não sei se é David Yang Cho, eu não sei o nome do pregador, mas é o pregador, é o pastor que tem a igreja a maior igreja da Coreia do Sul. E ele falou uma vez eu fui lidar com uma mulher e ela queria, porque queria um marido. Daí ele chegou pra ela e falou assim: ah tá, você já orou por um marido?
Aí, se eu não me engano, ela falou, eu orei. Daí ele falou, mas você orou como? Aí ela, Jesus, me dá um marido, Jesus Cristo, me dá um marido. Se eu não me engano era assim, gente, faz um tempo que eu ouvi essa pregação. Daí ele falou, não, tá errado, você tem que ser específica, você tem que orar por um alvo específico. Vem aqui, você quer um marido? Você quer um marido? Então me dá um papel, uma caneta e você vai me falar quantos metros, qual altura você quer que seu marido tenha, qual cor de cabelo você quer que seu marido tenha, o que você quer que ele trabalhe. Você tem que ser específico para Deus. Você não pode ficar falando, Deus me abençoa, você está com problema na área financeira, Deus me abençoa em tudo a minha vida. Não, gente, Deus abençoa minhas finanças, me ajuda a ter conhecimento, me revela a sua palavra enquanto eu estou lendo a Bíblia e me dê sabedoria para como lidar com as minhas finanças, me dê sabedoria em como lidar com o meu casamento, me dê sabedoria em como lidar com o ensino dos meus filhos, como eu devo ensinar meus filhos. Gente, nós temos que ser específicos, tá? Específicos. Nós temos que fechar as brechas do muro. Não lutar contra uma brecha que já está fechada. Não lutar com uma brecha que está fechada, mas não bater contra a parede. Nós temos que lutar contra aquilo que nós sabemos que está aberto. E pedir para Jesus nos revelar outras brechas da nossa vida. Quando os nossos inimigos... fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na sua cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. Ou seja, mesmo quando eles descobriram que os inimigos deles sabiam das coisas, que quando os inimigos deles souberam que eles estavam, igual fala aqui, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, voltamos cada um para o seu trabalho. Porém, eles continuaram armados de espadas, lanças, armas. Eles não baixaram a guarda. Gente, nós não podemos baixar a guarda. Às vezes a gente acha que porque a gente orou um pouco, a gente leu a Bíblia, a gente jejuou, a gente deu uma melhoradinha, a gente baixa a guarda. Mas a gente não pode baixar a guarda, nem quando a gente melhora. Nós temos que continuar nos prevenindo, lutando, prontos para a batalha. Porque até nós reconstruirmos o muro, e até depois de reconstruir o muro, nós temos que estar pronto com lanças e espadas. Até mesmo quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente jejua, mesmo assim a gente tem que estar pronto para lutar, tá com espadas para nos prepararmos, para nós estarmos prevenidos. Daquele dia em diante, tá? Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se ali a nós. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia de arma na mão. Então ele fala, agora,
a gente está separado, cada um está fazendo o seu trabalho, cada um está em um lugar, porque o muro era muito grande, né? Então cada um estava em um lugar, mas quando vocês ouvirem a trombeta, saiam da onde vocês estão e venham lutar conosco. Então a igreja, ela tem que estar unida. Nós temos que lutar pela luta dos outros. Nós temos que lutar e estar unidos uns aos outros. Os irmãos têm que estar unidos. A luta de um tem que ser também a luta do outro. E nós nos ajudarmos a reconstruirmos a nosso crescimento espiritual e as nossas batalhas juntos. Ok? E a Bíblia também vai falar depois que quando eles terminaram, né, tudo, os inimigos deles continuaram querendo armar contra eles e fazer tramas contra eles. Mas Neemias não se deixou enganar, tá? Neemias não se deixou enganar. E ele não foi enganado. E eles terminaram a reconstrução do templo. E os inimigos viram que Deus ajudou eles a reconstruir o templo. Aqui diz, tá? Em Neemias 6, 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Gente, quando nós terminarmos, quando nós vencermos a batalha, os planos dos inimigos vão ser frustrados. O plano do diabo vai ser frustrado. O plano do demônio vai ser frustrado. E ele vai ver que Jesus nos ajudou. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Terminou a palavra de hoje. Eu vou orar para Jesus nos ajudar a crescer espiritualmente. Amém? Então vamos. Jesus Cristo, estamos aqui mais um dia, mais um maná diário. Porque nós não conseguimos lutar as nossas batalhas, Jesus, sem a sua força. Como Salomão disse, eu não consigo liderar esse povo, Jesus. Eu não consigo liderar esse povo sem a sua sabedoria. Então pedimos, Jesus Cristo, agora, para você nos dar sabedoria de como lidar e como vencer as nossas batalhas e até nossos próprios desejos maus, Jesus Cristo. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos ajuda, nos orienta se devemos jejuar, quando devemos jejuar e quanto tempo devemos jejuar, quanto tempo devemos ler a Bíblia, quanto tempo devemos ficar orando. Nos ajuda, Jesus Cristo, a vencer a batalha, a ter força. Nos ajuda com a sua sabedoria, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso. Tchau. Um bom dia para você. Jesus Cristo abençoe seu dia.